Boa tarde, gente. Voltando agora para a segunda semana e hoje eu vou dar continuação naquele trabalho. Lembra que nós começamos aí um trabalho da árvore, né? O esboço à mão livre. E esse esboço à mão livre, né? Que a gente estava vendo, eu expliquei para vocês das linhas polarizadas, né? Que são essas aqui, ó, mais fortes, mais grossinhas, né? E temos as fininhas também, tá? Então eu vou colocar as linhas valorizadas aqui um pouquinho mais para a gente começar a trabalhar. Ó, eu tenho essa linha valorizada que é um pouquinho mais grossa, né? Tenho toda essa parte aqui, ó. E aqui a gente já vai criando uma árvore. Tenho esse tronco aqui. Bom, a partir daí eu mudo a minha posição do lápis. Como essa árvore está um pouco distante, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer pontos por pontos, para ir criando uma sensação de folhagem. Ó, eu não faço mais nada a não ser isso, ó. São pontinhos que eu vou criando. Só vou esfregando. Eu faço isso aqui com o lápis, né? Nem isso aqui, só isso aqui. Ó, com a parte lateral do lápis, só vou mudando a posição. E aqui nessa parte eu me baseio aonde? Como eu tenho linhas valorizadas, eu vou me baseando no tom, como vocês podem ver, no tom da linha valorizada, ó, tá? São quase iguais os tons, ó. Por quê? Porque eu tenho uma sombra do lado de cá. E a parte de baixo, ela requer também sombra. E eu vou juntando um pouquinho mais os pontos. Por quê? Porque à medida que eu vou juntando os pontos, ela também me dá uma sensação de mais sombra. Aí, ó. Tá? Ela vai me dando essa sensação de mais sombras. É um trabalho que a gente tem que fazer com calma, porque requer atenção nas sombras. E também porque a calma, porque são pontos a pontos, né? Não tem como eu estar correndo. Então eu vou trabalhando desta forma. Olha, vou juntando os pontos. Pode ver que ela vai fechando. Volto em alguns pontos aqui. E quando chega nas pontas, o que eu faço? Eu vou alongando mais os pontos, ó. Para me passar essa sensação também de galhos que atravessam, né? Para não ficar aquela coisa tudo concentrada num lugar só. E aqui eu distancio um pouquinho, mas eu nunca fujo da tonalidade. Ó. Viu? Olha como ela vai ficando. Nesta parte que é o miolo, eu vou concentrar mais pontos. Veja bem, ó, eu tenho toda, ó, um lado, tá, de pontuação, mas ele vai abrindo e depois ele vai fechando. Ó, como eu tenho uma passagem, ó, eu sempre chamo isso de passagem, ou então aquele degradê através de ponto. E aqui eu tenho mais sombra. Então, eu me concentro mais pontos, mais próximos mesmo, ó, mais perto, para que me dê mais a sensação de sombra, porque vamos que a luz venha daqui, ó, né? Então aqui, ó, fico com mais pontinhos aglomerados, ó, tá vendo? Bem mais pontinhos aglomerados.
colocando bem mais juntinhos, para que essa sensação me passe essa sombra, tá? Na parte de cá, se ainda der tempo, a gente vai ver a parte da luz. Se não der tempo hoje, na próxima aula a gente vai fazer a continuação, até porque eu creio que não dá tempo. Desculpa, gente, porque ainda tem o tronco, né? Então eu vou criando mais sombras aqui, ó, bem mais no miolo, nesta parte aqui, ó. Não foge aquilo que a gente sempre falou em sala de aula. Tudo vai da sombra, da luz, posição, tá? Agora eu vou abrir um pouquinho mais os pontos, ó. Só que eu também, ao mesmo tempo, eu vou tirando um pouco a minha mão, o peso da mão do lápis, para que possa atar, como é que eu posso dizer? Para ficar mais leve, né? Não ficar tão pesado como eu fiz aqui, porque eu estou indo em direção à luz e a tendência é ir clareando mais, né? Não a sombra, é mais o clareamento. Olha lá. Passando, vou dando os toquezinhos aqui, tranquilo. Puxa um pouquinho mais aqui para baixo, para não ficar aquela linha certinha, né? Eu vou indo. Dou uma espaçada daqui para cá, porque é outro galho que eu tenho aqui, para não ficar aquela coisa tipo assim, totalmente redondinha. Vamos espaçar um pouquinho. Vou clareando mais, ó. E os pontos vão diminuindo. Por quê? Porque eu tenho aquela sensação de luz batendo que você realmente quase não vê, né? Os pontos, vai chegando naquele ponto que quase você não vai vendo os pontos, porque a luz também apaga a nossa vista no sentido de estar olhando. Quando a gente olha um pouco muito em direção à luz, a gente não tem aquela visão depois total quando você muda a direção do seu rosto, para uma sombra principalmente, ela vai escurecendo. Olha como é que vai ficando. Eu não sei se vocês estão percebendo que eu tenho o escuro aqui, aí essa parte aqui, ó, já não tenho tanto, porque ela já vai subindo. Então ela vai me dando essa forma de árvores. Por que eu tenho que fazer assim? Porque eu tenho uma planta à distância. Se fosse mais próximo, eu teria que estar detalhando melhor a folha, tá? A folha para poder colocar em primeiro plano umas ou duas folhas e depois tá fazendo as folhas perfeitinhas, porque ela está bem mais próxima. Aqui eu faço o mesmo, tá? Fazendo o mesmo aqui, ó, e espalhando. Pode já vou clareando e diminuindo. Olha a diferença que ficou essa árvore, tá? Eu vou diminuindo aqui o tom, ó, indo em direção à luz. Eu gostaria novamente repetindo, vou estar sempre repetindo para vocês e fazendo em casa, sabe? E treinando, porque isso aqui é fundamental para todo o trabalho, tanto da pintura como do desenho. Não tem aqui o avançado ou o iniciante. Isso aqui também serve para o avançado e para o iniciante principalmente, tá? Então, olha só como é que eu estou fazendo, a tonalidade, sabe? São só risquinhos. Eu estou indo um pouco mais rápido devido aí à nossa filmagem, que é muito curto o tempo, tá? Mas
eu quero deixar claro para vocês que vocês têm que trabalhar com mais calma. Eu, por exemplo, se eu tivesse que fazer um trabalho assim, eu estaria aqui com colorido com 3 ou 4 tons, tá bom? Então, ó, sempre espalhando. Certo? Então, nós vamos começar, então, na próxima aula a gente vai estar trabalhando esse tronco aqui, esses detalhes, e vamos dar uma repassada nessas folhas, tá bom? Então, gente, na próxima aula a gente volta a continuar a fazer isso aqui, tá bom? Um abraço e até a terceira semana.